Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns filmes que são remakes, novas versões ou continuações de produções que você talvez não conhecesse. Primeiro, como sempre, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Também ative o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados por aqui. Siga e compartilhe as redes sociais, que estão todas na descrição, assim como o site, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, né, filmes em geral, literatura. Também tem cobertura de eventos, tem espaço para música, games, críticas, dicas e muito mais do que acontece no mundo da cultura pop. Estou fazendo esse vídeo principalmente por causa do filme O Corvo, que está sendo lançado essa semana e que é uma nova versão de um projeto que já foi lançado, obviamente, nos cinemas há algum tempo e também tem outros detalhes sobre ele que eu quero falar sobre aqui. Para você ler a crítica no site, ela deve chegar em breve, essa semana, no site, então fique de olho por lá. E também eu vou trazer aqui outras séries que estrearam esse ano, produções em geral, algumas produções que estrearam esse ano, uma que vai estrear esse ano e também uma que é uma curiosidade que eu acredito que muita gente desconheça. Então vamos começar falando sobre O Corvo. O que antes estava sendo divulgado como uma nova versão, um reboot, remake, como queiram chamar, sobre a história O Corvo, que foi lançada em 1989, né, uma história em quadrinho escrita pelo James O'Barr, agora está sendo basicamente intitulada como uma nova versão mesmo. É algo que baseado estritamente dentro dessa adaptação dessa história em quadrinho. E para quem não sabe, essa história em si é centrada em Eric, que ele é um músico que acaba sendo assassinado, só que ele é ressuscitado, ele volta à vida de uma maneira como um vingador, praticamente, para exatamente vingar a sua morte e a morte da sua noiva, que eu vou explicar um pouco mais sobre ele, sobre esse enredo, daqui a pouco. A franquia em si, né, tem duas separações, né? Esse novo filme, que eu vou falar um pouco daqui a pouco, mais sobre ele daqui a pouco, e o filme que foi lançado em 1994 nos cinemas. Esse filme foi escrito pelo David J. Scott e pelo John Shirley. Foi dirigido pelo Alex Proyas. E esse filme ganhou 3 sequências, uma em 96, uma em 2000 e uma em 2005, além de ter uma série de TV em 1998. Durante esses anos todos, nesses 4 filmes mais da série de TV, passaram nomes como Brandon Lee, a Rochelle Davis, Ernie Hudson, Michael Wincott, a Sophia Shinas, Iggy Pop, a Kristen Dunst, Fred Ward, Tara Reid e o David Boreanaz. E essa versão, que está sendo lançada nesta quinta-feira, dia 22 de agosto, nos cinemas brasileiros, é estrelada pelo Bill Skarsgård e também pela FKA Twigs. Novamente, é baseado na história do Obar, né? Por isso que ele está tendo essa distinção, apesar de terem colocado previamente como uma nova versão do filme de 1994 e não a adaptação direta, né? Uma adaptação da história em quadrinho de mesmo nome. O roteiro foi escrito pelo Zach Bailey e pelo William Schneider. É dirigido pelo Rupert Sanders. E além do Skarsgård e da Twigs, também tem o Danny Huston, a Josette Simon, Lara Byrne, Sammy Boadilla, a Isabella Way e o Jordan Bogart também no elenco. Né? Novamente, eu falo aqui que a crítica deve sair em breve no site. Então, se você tiver curiosidade sobre o filme, dessa nova versão, acesse nessa semana para conferir o que achei desse novo longa-metragem. Agora eu vou falar sobre The Day of the Jackal, que é baseado em um livro escrito pelo Frederick Forsyth, que foi lançado no século passado, em meados do século passado, nos Estados Unidos, né? E ganhou uma versão. A primeira versão dele chegou em 1973 nos cinemas. Mas antes de falar dessa versão, eu vou falar aqui então sobre o enredo do filme, né? É um thriller político, é centrado em um assassino profissional que é contratado por uma organização paramilitar dissidente do governo francês, que
Ele é contratado, então, por essa organização para matar, né, o presidente da França. Como eu disse, ganhou uma adaptação bem fiel ao livro, em 1973, que teve o Edward Fox, o Michael Lonsdale e o Derek Jacob entre os protagonistas. Em 1988, a Índia fez uma versão local sobre o filme, baseada no livro. E em 1997, os Estados Unidos lança, então, o filme O Chacal, que tem o Richard Gere e o Bruce Willis como protagonistas, que tem bastante elementos, né, tem elementos bem similares ao livro, mas não é ambientado naquela época, então eles mudam um pouco alguns acontecimentos, mas ali está o que o livro promete, sendo um thriller político, a questão de um assassino contratado para matar alguém em específico, né, uma grande figura política, então tudo isso está ali dentro desse filme. A Peacock, que é a plataforma de streaming exclusiva dos Estados Unidos da NBC Universal, né, exclusiva dos Estados Unidos do Canadá, e a emissora britânica Sky, lançam em novembro, mais precisamente no dia 7 de novembro, a nova versão de The Day of the Jackal em seus catálogos, em sua programação. Assim como acontece com o filme de 1997, é uma versão mais contemporânea, dentro ali dos acontecimentos do livro, né, que dessa vez vai ser focada num assassino britânico, no estilo de gato e rato, né, de caçada a gato e rato, que tem esse assassino britânico e a agente de inteligência que é colocada para caçá-lo, literalmente. Ed Redmayne, a Lashana Lynch, Ursula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Ujui, Alia Williams e Khalid Abdallah estão no elenco desse seriado, dessa série limitada, que deve ficar mesmo como série limitada. Então, e obviamente está sendo preparada para concorrer aos principais prêmios para a próxima temporada de premiações. Nessa temporada de premiações, né? Que começa dessa temporada de elegibilidade dos Estados Unidos. Agora eu vou falar sobre duas produções, que talvez muita gente não saiba que são exatamente isso, versões, né? Que são adaptações de projetos bem mais antigos do que muita gente talvez conheça. Eu vou começar falando aqui sobre 11 Homens e um Segredo, que obviamente muita gente conhece por causa dos filmes, né? 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e um Outro Segredo, e 13 Homens e também, né, 8 Mulheres e um Segredo. Então, eu vou falar um pouco sobre eles daqui a pouco. O filme original estreou em 1960 nos Estados Unidos. É dirigido pelo Louis Milestone, com o roteiro do Harry Brown e do Charles Zedek, que por sua vez basearam na história escrita pelo George Clayton Johnson e pelo Jack Golden Russell. Basicamente, os dois seguem mais ou menos a mesma história, obviamente adaptando ali, né, para os seus momentos, né? Mas a história original é centrada em dois homens que acabam recrutando 9 outros camaradas para roubar simultaneamente 5 cassinos de Las Vegas, né? Os 5 principais cassinos da época de Las Vegas. No elenco, né, tiveram nomes como Frank Sinatra, o Dean Martin, Sammy Davis Jr., Andy Dickinson, César Romero e o Patrick Wilmore. Outros nomes também, obviamente, mas eu acredito que esses talvez sejam os que mais chamam a atenção nesse momento. Em 2001, é lançada então a versão que a maioria das pessoas conhecem atualmente, sobre 11 Homens e um Segredo, e que começou uma nova franquia, né, dentro do cinema e para muita gente revolucionou a maneira como lidam com ensemble, né, com elencos grandes e estrelados, principalmente, dentro desses longas-metragens. O remake foi dirigido pelo Steven Soderbergh, pelo menos esse primeiro filme, baseado no roteiro de Ted Griffin, e, novamente, né, é um filme que ganhou 2 sequências diretas, né, que foram lançadas em 2004 e 2007, e ganhou, obviamente, mais recentemente, o filme de 8 Mulheres e um Segredo,
que foi lançado em 2018 nos cinemas. Nessa versão, um ladrão é solto após 4 anos em prisão, né? Um ladrão profissional é solto da prisão. Ele vai para Los Angeles, encontra um amigo e juntos eles vão até Las Vegas para encontrar um novo colega que pede, bem simples, né, de forma bem direta, para eles roubarem os 3 cassinos que estão nas mãos do seu rival, né, que são parte do catálogo do rival, basicamente. E com isso, obviamente, eles garantiriam algum apoio financeiro e também se consegue ali, eles acabam reunindo, né, um grupo de pessoas, né, pessoas especializadas nesse tipo de situação, nesse tipo de roubo. E também tem o fato de um deles estar tentando reconquistar sua ex-mulher, que tem relações com esse dono multimilionário que eles estão tentando roubar. A franquia, entre todos esses 4 filmes, até o momento, trouxeram nomes como George Clooney, o Bernie Mac, Brad Pitt, a Julia Roberts, Scott Caan, Don Cheadle, Matt Damon, Andy Garcia, Elliot Gould, Catherine Zeta-Jones, Al Pacino, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Dakota Fanning, entre um monte de outros, né, tantos outros que fazem ou participações especiais bem específicas ou aparecem como cameos e tudo mais. E a franquia deve ganhar um novo passo aí, um novo capítulo em breve, já que a Margot Robbie e o Ryan Gosling assinaram para serem os protagonistas de um novo filme que deve contar a história dos pais dos personagens do George Clooney e da Sandra Bullock, que são irmãos, se você não sabia. Só que ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento. Fecharam mesmo ano passado todos esses detalhes, principalmente com o sucesso de Barbie, mas ainda está em os estágios iniciais de desenvolvimento, de achar diretores, de acharem o roteiro certo e tudo mais para começarem a gravar. E obviamente isso tudo também foi adiado por causa das greves de atores e roteiristas que aconteceu ano passado. Eu vou falar então agora de um clássico de terror que muita gente talvez não saiba, que é um remake, né, que é o Massacre da Serra Elétrica. O filme original estreou em 1974, nos cinemas originalmente. Ele foi dirigido pelo Tobe Hooper, que coescreveu o roteiro ao lado de Kim Henkel. O filme original ele é centrado em um grupo de amigos que acabam se tornando vítimas de uma família de canibais e ali tudo começa a desenrolar. A partir daí, obviamente, né, Texas Chainsaw, né, que ataca com uma serra elétrica, no Texas e tudo mais, que tá tudo ali envolvido nessa mitologia. O que pouca gente talvez não saiba é que o Leatherface, os crimes cometidos por ele são inspirados em um assassino real, que é o Ed Gein, mas os eventos do filme, né, os acontecimentos do filme são todos fictícios, no caso, né? Não tem nada tirado da história mesmo, né? Nenhum caso envolvendo esse assassino, ele não acaba sendo transferido ali para a tela. E a franquia foi até longeva envolvendo essa parte do Massacre da Serra Elétrica. Ela ganhou uma sequência em 1986 nos cinemas e teve outros 2 filmes, um lançado em 1990 e o outro em 1995. E em 2003 vem o primeiro reboot, o primeiro remake dessa história. O Marcus Nigel acabou dirigindo esse projeto e a Jessica Biel, o Jonathan Tucker, Erica Lesson, o Michael Vogel, Eric Balfour, o John Larroquette e Arlie Ernie participaram do filme, né, que tem uma outra pegada, e ganhou um prelúdio em 2006, tá, com a Jordana Brewster e o Matt Bomer no elenco. E em 2016, então, o filme de 1974 ganha um prelúdio que tem a Alexandra Daddario, Dan Yeager e o Scott Eastwood no elenco. Nisso eu acho bem interessante que eles retomaram nisso e a franquia então dá um novo passo. E até mesmo o filme de 74 acaba ganhando um novo prelúdio que foi lançado em 2017. Ele foi intitulado de Leatherface e obviamente ele é centrado exatamente no grande vilão, no assassino, que está ali em tela praticamente em todo momento do filme.
O Steven Dorff, Vanessa Gracie, Sam Strack, Jessica Madsen e o Finn Jones estão nesse elenco. E em 2022 lança então na Netflix a versão mais recente de O Massacre da Serra Elétrica. O Fede Alvarez, né, que dirigiu então recentemente, como eu falei no vídeo da semana passada, Alien Romulus, né, o diretor e também um dos roteiristas desse projeto, da franquia Alien. Ele é ambientado 50 anos após os eventos do filme original, mas, novamente, eles são todos tratados como reboot, remake, não sequências diretas, né? Então, por isso que acaba ficando confuso sobre qual é o verdadeiro filme, por assim dizer, né? Então, esse é ambientado 50 anos após o original, de 74. Dessa vez, o Leatherface ele está concentrado em assassinar, obviamente, em caçar um grupo de jovens adultos, só que nisso ele acaba entrando em conflito com um sobrevivente, né, de seus ataques antigos, que quer vingança, obviamente. A Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Jessica Allen e o Mo Dunford estão nesse elenco do filme da Netflix. Por fim, eu vou falar sobre 2 projetos envolvendo Jake Gyllenhaal, que os 2 são reboots, são remakes de filmes e série já... Uma é série de TV, o outro é um filme, mas os 2 são baseados em filmes do século passado, dentre décadas de 80 e 90, e um deles, obviamente, é baseado também em um livro de mesmo nome. Vou começando a falar aqui sobre o Matador de Aluguel, que chegou em março desse ano no catálogo do Prime Video. O filme original estreou em 1989 e trouxe o Patrick Swayze como protagonista. Ele interpreta um segurança de um bar de beira de estrada que, além de proteger esse bar, ele acaba protegendo uma cidade do Missouri de um empresário corrupto. Na versão desse ano, que vai ganhar uma sequência que já foi confirmada, o Jake Gyllenhaal interpreta um ex-atleta do UFC, que ele é contratado como segurança, que ele tá ali, né, ele controla um rinha, né, ilegal entre boxeadores amadores, que é contratado por um dono de um bar também de beira de estrada, só que dessa vez na Flórida, para proteger o bar, e nisso acaba entrando em um outro ambiente que ele não estava talvez tão preparado, no sentido de não saber o que ele estava se metendo e não o que estava realmente acontecendo, e não que ele não tivesse os meios para ter esse serviço, para fazer esse serviço. Além do Gyllenhaal, o elenco contou com a Daniela Melchior, o Conor McGregor, Billy Magnussen, Jessica Williams, o Austin Post, que é nada mais nada menos que o Post Malone, Lucas Gage, o J.D. Pardo, o Darren Barnett e o Bill Knapp, que também são no elenco, né? Então, esses são os principais nomes, talvez, do elenco de Matadores de Aluguel. E aqui eu vou falar, por fim, então eu vou falar sobre Acima de Qualquer Suspeita, que tanto o filme da década de 90 quanto a série de TV da Apple TV Plus são baseadas no livro de 1987, escrito pelo Scott Durrow, que ganhou outras sequências, outros personagens aparecendo em outros livros também desse autor ao longo dos anos. O filme foi lançado em 1990 nos cinemas, trouxe o Harrison Ford como o Rusty Sabich, que é um promotor de justiça que é acusado de assassinar uma colega de profissão que também era sua amante. Esse filme ainda ganhou uma série sequência na TV, que foi intitulada de Burden of Proof, que foi lançado em 92, lá nos Estados Unidos, através da Syndication. E também teve um telefilme que é intitulado de Innocent, e que é baseado em um livro do mesmo nome, do Scott Turow, que foi lançado em 2011 nos Estados Unidos. E em junho desse ano estreou a Presumed Innocent, né, que é o título em inglês de Acima de Qualquer Suspeita, que é uma produção do David J. Kelly para Apple TV Plus. Segue basicamente esse mesmo enredo, não tem grandes mudanças, pelo menos do que se pode ali afirmar nesse sentido.
né? Não tem grandes... se você viu o filme, praticamente você vai estar seguindo ali mais ou menos a mesma história, só que de uma estrutura episódica e não em longa-metragem. Além do Gyllenhaal, a Ruth Negga, o Bill Fangbenle, Peter Skarsgård, a Lily Rabe, a Virginia Kuo, a Noma Dumendwini e a Elizabeth Marvel estão no elenco dessa série. Dessa primeira temporada, que estava sendo prevista como uma série limitada, né? Então, uma história fechada. Só que foi confirmada a segunda temporada da série, que deve virar algo como uma antologia, exatamente, já que alguns personagens não devem aparecer, já foram confirmados que não vão aparecer nessa segunda temporada. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de vídeos que estão postados por aqui. Também deixe nos comentários se você sabia sobre 11 Homens e um Segredo e do Massacre da Serra Elétrica. Se você assistiu Matador de Aluguel, Acima de Qualquer Suspeita, se você vai assistir The Day of the Jackal, se você vai estar ansioso ou ansiosa para O Corvo e também a nova versão de Day of the Jackal. Outros projetos talvez que você goste de lembrar, que são, né, reboots, remakes, novas versões de projetos que muita gente talvez desconheça. Peço também para você seguir e curtir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição. É por lá que você recebe as principais notícias mesmo do mundo da TV, do cinema, filmes em geral, né? Literatura em geral, games, música. Também tem espaço para vitrine, críticas, dicas e muito mais do que acontece no mundo da cultura pop.